Eu sou Tatal Godinho, eu sou petista, militante do movimento de mulheres e sempre atuei na organização do trabalho feminista no PT. Hoje nós vamos conversar sobre a história do movimento de mulheres no Brasil e no mundo, mais concentrado no período mais recente, que é chamado de segunda onda do movimento de mulheres, segunda onda do feminismo. O que é a chamada segunda onda do movimento de mulheres, a segunda onda do feminismo, surgiu num período de muita mobilização social, de renovação da esquerda, de retomada dos movimentos sociais na década de 60 e 70. É o período do protesto contra as guerras coloniais, contra a guerra do Vietnã, dos movimentos de libertação nacional na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, da Revolução Cubana, juntamente com o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, na luta contra o racismo, no processo de muita mobilização da juventude, com o questionamento da família tradicional, valores tradicionais, da religião, surgimento do movimento hippie e um elemento muito importante que fez parte desse processo do debate feminista foi o surgimento do que foi chamado a nova esquerda. A nova esquerda buscava construir uma esquerda libertária, contestando, fazendo uma crítica aos partidos comunistas tradicionais e com uma dinâmica muito mais de mobilização social e de abertura para a entrada de novos sujeitos sociais. É nesse contexto que ressurge o feminismo como uma luta de libertação das mulheres, porque o feminismo, como nós vamos ver um pouco mais adiante, ele surge de maneira organizada ainda no século XIX. Por isso esse período é chamado de segunda onda. E é muito importante a gente pensar quais eram os principais temas, o que mobilizou o movimento de mulheres, o que mobilizou as mulheres, o feminismo nesse período. Uma questão muito importante, que talvez seja um marco geral desse debate, desse período, é o questionamento de que tudo que acontecia na vida pessoal não podia ser considerado fora do âmbito da política. Então, a separação entre o público e o privado, a ideia de que o pessoal também é político, foi um marco muito importante desse processo, porque era o momento também de desvendar como as opressões ocorriam na vida pessoal, como as opressões se desenvolviam também no meio dos trabalhadores, das trabalhadoras, entre os oprimidos, de pensar, por exemplo, o que significava a violência sexista, a opressão sobre o corpo das mulheres, o debate sobre a sexualidade e um aspecto muito importante de debate sobre como o racismo e a desigualdade nas relações entre homens e mulheres se manifestavam. Mas para a gente continuar nessa segunda onda, vamos voltar um pouquinho ao que é a história do feminismo no seu surgimento ainda no século XIX. O que é chamada a primeira onda do movimento de mulheres e a primeira onda do feminismo surge a partir de meados do século XIX, ali por volta de 1850, 60, 70, e vai até a década de 20 do século XX, principalmente nos países da Europa, nos Estados Unidos, mas também em outras partes, na Nova Zelândia, na Austrália, de maneira incipiente, mas também apareceu em países da América Latina. E esse é o primeiro momento, ele é considerado a primeira onda do movimento de mulheres, ou o surgimento do movimento de mulheres, porque é o primeiro momento histórico em que as mulheres aparecem organizadas coletivamente como mulheres, lutando pela sua autonomia, pela sua presença, pela sua
o seu direito de ser um sujeito social. Mesmo que as palavras não fossem essas, é muito importante a gente entender que o feminismo, como ideologia e prática da luta pela libertação das mulheres, pressupõe um sujeito coletivo. São processos de mudança individual, mas que se desenvolvem a partir de lutas coletivas, de mobilizações, e é isso que fez com que, nesse período, houvesse como uma grande onda de mobilização das mulheres. O que é mais conhecido é o direito de voto, a luta pelo direito de voto, que é chamado de movimento sufragista. Mas o movimento foi muito mais amplo do que isso. Foi um movimento que lutou por várias formas de direitos sociais, por direitos civis, como um todo. As mulheres eram consideradas, vamos dizer assim, entre aspas, incapazes. Todo o direito das mulheres dependia de uma autorização masculina, do pai, do marido, do irmão mais velho. Talvez quando a gente pensa um pouco na história das mulheres em alguns desses países onde ainda há uma opressão muito forte, onde as mulheres ainda não podem estudar, ou as mulheres não podem dirigir, ou as mulheres não podem exercer determinadas profissões, a gente possa fazer uma analogia com o que foi alguns dos direitos, o que foram alguns dos direitos nessa primeira onda. Mas é muito importante a gente pensar que nós temos que olhar a história do feminismo sempre do ponto de vista de classe, do ponto de vista de raça e do ponto de vista das relações sociais de sexo ou de gênero. Porque, obviamente, esses direitos não chegavam para todas as mulheres. Algumas mulheres, em particular as mulheres negras, ou as mulheres pobres, as mulheres negras que vinham também de uma história, uma herança da escravidão, uma parte desses direitos nem se cogitava. Ainda em 1850, uma militante negra chamada Sojourner Truth fez um discurso numa conferência para direitos das mulheres nos Estados Unidos, e o título do discurso dela era "E eu não sou uma mulher?", porque muitas vezes o debate do movimento não envolvia a realidade das mulheres negras que estavam ainda numa situação de escravidão nos Estados Unidos nessa época, como estavam no Brasil. Então é muito importante que a gente pense que essas desigualdades e esses direitos, eles também precisam ser vistos a partir do que são as desigualdades construídas a partir da desigualdade racial, a partir da opressão de classe e a partir das relações sociais de sexo. Um outro elemento importante no feminismo nessa época é o debate sobre a participação política. Hoje, a gente luta para ampliar a participação política das mulheres, né? A luta da paridade, a luta da cota são debates presentes hoje. Naquele momento, o debate era o direito de participar de partidos políticos. Na maioria dos países, as mulheres eram proibidas de participar de partidos políticos, de sindicatos, ou em alguns onde isso era permitido, elas precisavam ter autorização dos maridos. Também um outro elemento importante era o direito à independência econômica, a forma como as mulheres entravam nos mercados de trabalho. E aqui vale lembrar, também as mulheres pobres, as mulheres negras, as trabalhadoras rurais tinham restrições de trabalho, mas sempre trabalharam. Então, não é uma questão de se dizer apenas entrar no espaço do trabalho, mas o não reconhecimento do trabalho, o tipo de controle sobre esse trabalho, a desvalorização do trabalho das mulheres.